Está tocando o telefone. Fala que eu não estou. Já ouviram essa frase? Olha, fala que eu não estou. José, vamos tomar um lanche no fim do expediente? Não tem nada demais. A esposa liga. Maria, eu vou trabalhar até um pouquinho mais tarde. Lá para as 8h30 eu estou em casa, tá? Beijo. Vamos tomar um lanche. Já ouviram isso? Pois é. Não tenho parte neste caso que está sendo denunciado aí. Mas está aqui a foto com o senhor, a sua assinatura. Não acreditem no que vocês estão vendo e lendo. Não, mas tem testemunhas aqui. Eu estava, mas não é verdade. Nós estamos chegando a esse ponto. Eu fiz, mas sou capaz de dizer que não é verdade. E a Gestalt trabalhou muito com isso. Uma mentira dita tantas vezes entra na cabeça da pessoa como se fosse uma verdade. Existe um pai para tudo isso. Vamos ver quem é o pai da mentira? João capítulo 8. E aqui, meus irmãos, está um segredo para que as nossas famílias sejam salvas, para que a nossa igreja seja salva, para que a nossa nação seja salva. É mudarmos a nossa paternidade. João capítulo 8, versículos de número 43 em diante. Vejam o que está escrito aí. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus irmãos, Deus criou todas as coisas, mas não criou a mentira. Quem gerou a mentira foi Satanás. Ele é mentiroso desde o início. Se a teoria que encontramos nos profetas estiver correta, e eu tenho quase absoluta certeza de que sim, este anjo de luz, ou Lucifer no hebraico, era o grande maestro do céu, responsável por conduzir as hostes angelicais à adoração divina. E ele compunha e cantava maviosamente. Mas num determinado dia, descobre-se ali na eternidade de que a sua música era uma mentira, de que o seu trabalho era uma mentira, porque na verdade ele não buscava a exaltação do eterno, mas a sua própria exaltação. Pois em determinado momento ele disse: por que vou levar os louvores ao Senhor, se eu sou tão lindo, tão brilhante, tão grande? Vou levantar e construir o meu trono acima do trono divino. E quando isto aconteceu, a verdade veio à tona. E ele mostrou-se não como anjo de luz, mas como Satanás, como Leviatã, como a serpente, como Apolion, e com todos os nomes que este mentiroso tem. Ele é uma mentira. A sua própria imagem é uma mentira. Ele se disfarça. Alguns o pintam com chifres, com rabo vermelho saindo fogo,
como Bafomete, ou seja lá quem for, mas na verdade o diabo tem a cara que aquele que é seu filho tem. E sabe quem é filho do diabo? Quem mente. E não há acepção de pessoas. O mentiroso, disse Jesus, é filho do diabo. E não importa o tamanho ou o grau da mentira, quem mente manifesta a paternidade maldita. Por isso, João capítulo 8, versos 32 e 36 dizem: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E alguém pergunta: se eu devo conhecer a verdade, o que é ou quem é a verdade? Cristo responde no mesmo Evangelho, no capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho e a verdade. Cristo é a verdade. Sabe o que isso significa? Que se eu sou filho do Pai de Jesus, eu não vivo mais debaixo da mentira. Eu não construo mais as minhas relações da mentira. Eu não engano mais a minha esposa. Eu não engano mais o meu marido. Eu não ludibrio mais os meus pais. Eu não engano mais os meus filhos. Pensam que filhos não enxergam as mentiras dos seus pais? Meus irmãos, eu não posso me decidir pelos meus filhos quando crescer. Eu não posso me converter no lugar deles. Mas uma coisa eu quero que minha esposa e eu tenhamos para com eles: a verdade. Mas não a verdade na teoria. Porque por causa da teoria distante da prática, inúmeros filhos de crentes deixaram o reino de Deus. Sabe por quê? Porque a fé propagada não bate com o comportamento cotidiano. Aquilo que eu digo crer, eu não cumpro. Aquilo que eu digo acreditar, eu não vivo no meu dia a dia. Uma vez, um desses cantores gospel foi numa igreja de um amigo meu. Ele ainda era um cantor melhorzinho, mas estava passando um jogo do Brasil um pouco antes do culto. Ele pediu se podia assistir na casa da zeladora, e foi lá assistir. Meus irmãos, os palavrões que este cantor disse enquanto o jogo rodava, ele esqueceu que estava na casa da zeladora, esqueceu que estava na igreja, e ele mostrou a verdade. Na hora em que nós estamos no nosso íntimo ou esquecidos da nossa responsabilidade, a boca fala do que o coração está cheio. E o crente se revela daquilo que há no seu mais íntimo recôndito. Aquilo que somos vem à tona. Houve um tal de jogo do milhão, e nesse jogo do milhão, um professor foi acompanhado de uma professora, e ele foi perfeito nas respostas. Ele foi ganhando, e depois teve a pergunta de 500 mil para 1 milhão. Era uma pergunta muito simples e que só demandava equilíbrio para responder. Quantas letras tem ordem e progresso? Se ele parasse 20 segundos calmo, sereno, e falaria. Mas ele confundiu-se na hora e disse errado. Ele, de uma elegância, a diretora, elegantérrima, quando ele errou, esta mulher só faltou voar no seu pescoço, xingou de tudo quanto era nome, cortaram a cena, porque toda aquela amabilidade não passava de casca. E muitas das nossas músicas não passam de casca. Muitos dos nossos louvores não passam de casca, porque não vivemos o que cantamos, não vivemos o que ensinamos, não vivemos o que pregamos, e quando fazemos isso, nos tornamos filhos do diabo.
Por isso, diz o apóstolo Paulo, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. A verdade acima de tudo. A verdade conjugal. São os dois uma só carne, e o que Deus uniu não separe o homem. A verdade paternal, filho meu, guarda os conselhos do teu pai, segue as sendas da tua mãe, e verás frutificar a tua lavoura. Sermos honrados no nosso trabalho e na nossa palavra. O crente não precisa jurar. Juro por Deus, eu prometo. Crentes não precisam dizer isto. Se eu disser sim, é sim. Se eu disser não, é não. E está fechada a questão. Eu só posso mudar se, convencido de que estou errado, eu me humilho e digo, me perdoe, eu falei errado. Mas do contrário, se disse, assumo. Filho, se você passar de ano, papai vai passear com você. Chega o fim do ano, ele passa. O pai compra uma máquina de aparar gramas, mas não faz o passeio com o filho. Papai, o senhor prometeu. Diz, no ano que vem eu faço. E de promessas não cumpridas em promessas não cumpridas, a teologia interior desse menino é mais ou menos assim. Se Deus é pai, e o meu pai é pai, e o meu pai mente, Deus também mente. Logo, Deus não serve para mim. Nós aprendemos na casa do Senhor como andar, como viver, como falar, como reagir. Mas lá em casa, o nosso comportamento é tão ruim, tão promíscuo, tão mundano como de qualquer outro. E os nossos filhos olham, a fé é apenas aparência. Não serve para mim. Porque se esta fé não muda as relações, não traz integridade, ela não serve para o meu coração. Há mais pessoas fora da igreja por falta de verdade na nossa vida do que pessoas dentro da igreja por causa dela. É hora de sermos verdadeiros. É hora de adorarmos a Deus e dizer, Deus, eu não te mereço. E eu preciso de tua graça. Me ajuda a não mentir mais, nem mentirinhas pequenas. Me ajuda a ser verdadeiro. Me ajuda, Senhor, a não iludir, a não atender o telefone e dizer que não estou. Me ajuda, Senhor, a nunca dar desculpas, a dizer os motivos certos. Me ajuda, Senhor, a ser íntegro, a que ninguém desconfie de mim. Para terminar, há tempos atrás, uma campanha publicitária mostrava uma mulher esperando o marido chegar, já dava meia-noite, estava chovendo. Então, passava mil coisas na sua cabeça, onde estava esse marido, com quem estava. E de repente ele chega, mostra o serviço dele, e ela lembra da integridade desse marido, e ela aceita a palavra dele, porque ele estava falando a verdade. Se nós formos íntegros, a nossa palavra terá valor. E então as pessoas nos ouvirão e dirão, se ele disse, é porque é verdade, porque ele não mente. Que as pessoas possam dizer a nosso respeito, ele ou ela não mentem. Se nós formos crentes não mentirosos, nós já resolvemos a maioria dos nossos problemas. Que a verdade prevaleça e que a verdade brilhe na nossa vida, no nosso culto, nas nossas relações e na nossa comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.